Continuando a questão das aulas de história, a gente trabalha um pouquinho essa questão dos meios que aproximam campo e cidade, tá certo? A questão a gente vai ver hoje, a partir da explicação, a partir da atividade do livro, a questão dos meios de transporte que aproximam campo e cidade e também os meios de comunicação que aproximam campo e cidade, tá certo? A gente já viu e já usa tanto meios de transporte quanto meios de comunicação na nossa vida e a gente vai ver um pouquinho a partir de exemplos e da leitura do texto dessa questão da aproximação que há na questão do transporte e da comunicação campo-cidade, tá certo? Aí diz aqui, ó, meios de transporte aproximam campo e cidade. Os novos modelos de bicicletas, caminhonetes e peruas contribuem para levar e trazer pessoas pelos caminhos que ligam o campo à cidade, tá certo? A abertura de novas estradas também tem servido para aproximar as pessoas do campo e da cidade. A gente observa aqui um exemplo que a gente pode usar no nosso caso das aulas, né? Questão do ônibus, né? O ônibus escolar, tá certo? Em uma estrada de terra, né? Uma estrada sem calçamento, sem asfalto, tá certo? E também a motocicleta aqui, ó. A moto transportando as pessoas, tá certo? No primeiro exemplo, transportando alunos do campo para a cidade, ou da cidade para o campo, tá certo? E a questão, no segundo exemplo, é a questão dos moradores do campo trafegando em estrada de terra, tá certo? Que a gente pode usar no caso da nossa realidade, tá certo? De meio de transporte e de motocicleta principalmente, né? Motos para o transporte de familiares nossos, né? De pessoas, nosso convívio para a cidade. Geralmente a gente usa moto ou carro popular, né? Os carros pequenos para o transporte, tá certo? Para a gente resolver, que a gente já estudou a questão dos alimentos de campo e cidade, né? As formas de cultivo de alimento, o turismo de campo e cidade. E aqui a gente vê um exemplo de meio de transporte também, de campo e cidade, tá certo? Aí essa questão do meio de transporte sendo um fator de ligação da gente resolver nossas coisas do campo para a cidade, resolver comprar nossas coisas que só tem na cidade, resolver as coisas que a gente tem cotidianas na cidade e o inverso também. Para quem mora em cidade, a gente já trabalhou nessa parte de turismo, né? E de trabalho no campo, de pessoas que moram na cidade e vêm trabalhar no campo, ou vêm se divertir, descansar, fazer o turismo na zona rural, no campo, tá certo? Aí aqui a gente tem esses dois exemplos, tá bom? Que é essa evolução dos meios de transporte, que antigamente a gente tinha carros mais antigos, motos mais antigas, mais simples, né? Caminhonetes, aquelas caminhonetes antigas, né? A questão da própria tecnologia fez com que os meios de transporte evoluíssem, melhorassem, né, ficassem mais rápidos, mais econômicos, mais confortáveis, tá bom? E que e também de certa forma mais acessíveis para a gente comprar, o que facilitou essa questão do transporte, da gente se deslocar do campo para a cidade, da cidade para o campo, sem ter necessidade de ir a pé ou de carroça, de charrete, tá certo? Ou em transportes alugados ou fretados. A gente ainda usa, mas há um uso menor desse transporte. Muitas pessoas utilizam também o transporte fretado, o transporte
alugado, né? O que a gente vai fazer nossas compras com esses meios de transporte, né? Toyota, caminhonete, esses meios de transporte, mas muita gente também tem o seu próprio meio de transporte, como no caso dessa imagem aqui, e anda de motocicleta ou de carro para fazer suas coisas, resolver suas coisas. E no caso dos alunos, usam os meios de transporte escolar. No caso do exemplo aqui, ônibus, e em outros casos dependendo da cidade ou do contexto da estrada, se a estrada é boa ou ruim, usam vans, usam o próprio Toyota, como aqui no Nordeste tem muito, tá bom? E assim, a gente usa esses meios para resolver as nossas demandas, as nossas coisas, pessoal. Aí, outro exemplo, outro meio que a gente usa é a questão dos meios de comunicação, pessoal. O, a importância desses meios de comunicação para a gente também resolver nossos problemas, resolver nossas demandas e não necessitar exatamente de ir utilizar esses meios de transporte para resolver coisas simples, tanto no campo quanto na cidade, tá certo? Aí observem esse segundo texto, ó. Meios de comunicação aproximam campo e cidade. Outro fator de aproximação das pessoas do campo e da cidade são os meios de comunicação. Pelo rádio, as pessoas ouvem as mesmas notícias, tanto da cidade quanto do campo. Ouve a mesma notícia no rádio, porque no local onde ele pega, na rádio que a gente sintoniza, é a mesma notícia, tanto você estando na cidade quanto no campo, tá certo? Piadas, músicas, e se sentem próximas umas das outras, compartilhando as mesmas dores e alegrias, tá certo? Então, se a notícia é boa ou ruim, tá certo? Se a música é boa ou ruim, a, a, a forma como a gente recebe, seja triste, seja alegre, é igual o meio de comunicação, no caso aqui o rádio, e a notícia é igual para todos, tá certo? A música daquela determinada rádio é igual para todos, tanto faz você estar na cidade como no campo, é a mesma situação de música ou notícia. Então, é uma forma que compartilha, que aproxima, que junta pessoas do campo e cidade, é o rádio, tá certo? O meio dos meios mais antigos de comunicação que existe no nosso planeta, tá certo? Outro exemplo é a televisão. A televisão e a internet, por sua vez, também aproximam ainda mais o campo e a cidade de diversas formas. A gente tem, no caso, a televisão, né, e a internet como meios muito usados, principalmente agora, nesse período de pandemia, para a gente ter um contato com notícias, com imagens, né, no caso da televisão, uma diversão, um filme, um desenho, e a questão da internet, seja para comunicação via redes sociais, WhatsApp, Facebook e outros, e também no caso das nossas aulas remotas. Né? Isso que a gente usa a internet como um meio de espalhar, de compartilhar o conhecimento e tanto vocês aprenderem como nós termos essa dinâmica de saber o que estão aprendendo e de nos aproximarmos mais. Aí olha o que diz, a televisão e a internet, por sua vez, também aproximam ainda mais campo e a cidade de diversas formas. A televisão transmite imagens de modas e modos do campo aos moradores da cidade, e vice-versa. É o que a gente vê, ó, por exemplo, em reportagens, em programas, as modas, a questão das vestimentas de pessoas de campo e cidade, né, a moda de roupa, né, os modos de viver, o jeito que o povo da cidade e o povo do campo vive, também é mostrado na televisão, tá certo? A essa troca de experiências. Quem está no campo aprende coisas da cidade usando a televisão e quem está na cidade também, a partir de reportagens e programas, aprende coisas que
tem no campo, tá certo? Aí aqui, ó, a internet, por sua vez, permite aos habitantes da cidade e do campo conhecer as atrações de um lugar antes de ir até lá. Pela internet, os turistas também reservam um hotel, fazem roteiros de viagens e veem o lugar que querem conhecer. Tudo isso aproxima os moradores de campo e cidade, tá vendo? Então, a internet, como eu falei, ela aproxima da gente conhecer, antes de você ir a um lugar onde você nunca foi, ou um lugar que você já foi, mas quer ver se mudou, se tem alguma coisa nova. Geralmente a internet possibilita que a gente pesquise pelo celular, pelo computador, é, por vários meios, de saber se aquele lugar mudou, o destino, o caminho, o roteiro de estrada, como estão as estradas daqui para lá, tá certo? Toda essa questão, é, conhecer mais sobre o lugar que a gente vai, tá certo? Ver essa questão do turismo, ver o que tem disponível, ver o que a gente precisa levar para lá, tá certo? Toda essa questão. Além, como eu falei, nessa época de pandemia, facilitar que a gente tenha também divertimento a partir de filmes, séries pela internet, né? Assistir desenhos, assistir notícias também, né? E assistir várias coisas e facilita também, no nosso caso, as aulas remotas a partir da internet, dos grupos, da escola, facilita que a gente possa usar esses meios para aprender um pouquinho mais sobre os assuntos que tem nos livros e que são vistos de forma presencial na escola, tá certo, pessoal? Aí a gente tem dois exemplos aqui, ó. A menina da cidade conversando por chamada de vídeo com o menino do campo. Tá vendo aqui? Aí, ó, o menino do campo, ela na cidade e ele no campo. Tá vendo? Eles conversando pela videochamada, pela internet, usando a câmera do notebook, conversando, a câmera e o som, e conversando, sabendo notícias de um lugar e do outro, tá certo? E que a gente também usa além do computador, a gente usa o celular, tablet, né? É, telefone para comunicação, de chamadas, quando às vezes quando não tem internet e pega telefone por chip, tá bom? Além da questão da televisão e do rádio para notícias, entretenimento, música e toda essa parte social da nossa vida, pessoal.